Fala pessoal, Clebson aqui de novo, trazendo aqui mais um conteúdo focado no aprendizado do idioma inglês para vocês. Eu trouxe aqui esse quadro aqui, né? Essa arte, para exemplificar o que é preciso, na minha opinião, não é? Para você aprender inglês aí dentro de um determinado período de tempo, não é? E no nosso caso aqui, em até 12 meses, não é? Sendo que, antes disso, você já, com certeza, se seguir o método, vai ser capaz de estar se comunicando com os estrangeiros, porque eu fui capaz de me comunicar com os estrangeiros a partir do terceiro, quarto mês, não é? Eu sei que muita gente duvida, mas isso é um fato consumado. Não tem mais o que discutir sobre isso. Não somente eu, mas como várias outras pessoas que seguiram esse método, como eu estudei, outros métodos que são parecidos, não é? São similares. Mas a questão vai um pouquinho além disso. Claro que tem algumas outras variáveis, mas é mais de cunho pessoal, não é? Vou também tratar com vocês aqui. Então eu elaborei essa arte. Essa na minha opinião, o grosso, né? The bulk, a maior parte do conteúdo que eu vou passar para vocês, que envolve exatamente isso. O primeiro passo, né? A primeira coisa que você deve procurar para aprender, no caso, inglês aqui com a gente, não é? Que é o nosso foco em inglês. A primeira coisa que você deve procurar é um método. Um método. A segunda coisa em questão é você ter tempo para aplicar esse método. A terceira coisa é você ter consistência. Vou explicar passo a passo para vocês o que é que eu quero dizer com isso. O método. No nosso caso aqui, você deve estar procurando um método voltado à comunicação. Comunicação, conversação. O que é isso? É você ter a habilidade de falar e entender nativos. Falar e entender um americano, falar e entender um britânico, falar e entender um alemão que está falando inglês com você, um norueguês, um japonês, um chinês, um dinamarquês, um esloveno. Vou dar até um exemplo para vocês aqui, que aconteceu comigo. Não é? Isso é o método que vai permitir que você adquira essa habilidade. Não é? E dentro do nosso método você aprende com nativos americanos. A gente utiliza ferramentas, né, uma tecnologia artificial que você vai ter o contato com o inglês dos nativos americanos, não é? Para entender melhor, tem que acessar o site, não é? Não custa nada, você não vai pagar nada, eu vou deixar o link na descrição. Enfim, junto com isso, dentro do curso tem também isso, mas eu gosto muito de enfatizar a questão da escrita, não é? Apesar de que no curso já tem essa ferramenta para vocês adquirirem essa habilidade também de escrever, mas eu gosto de enfatizar porque quando você está escrevendo, você está lendo. Quando você está lendo, você está ouvindo. E quando você está lendo, você também está falando. Então, pega o conjunto da obra completa, né? Então é isso. O método é o método voltado à conversação, não é? Você escolhe o seu método, mas quero crer que aqui o meu público, eu sempre enfatizo, esse canal é para pessoas que precisam aprender inglês, não é? Se você estiver aqui por qualquer outro método, por qualquer outra coisa, não é para você. Enfim, voltando aqui. Tempo. O que é que eu quero dizer com o tempo? Questão do tempo. Tempo é a duração da aula em si, não é? Esse tempo, essa duração da aula, muita gente pensa que tem que ser 2 horas. Não. A depender do curso que você estiver fazendo, do método, pode ser 15 minutos por dia. 30 minutos, 40 minutos, até 1 hora. Entendeu? Eu lembro que quando eu estudei, em 2004, era de 30 a 45 minutos para fazer o passo a passo, né? Esse era o tempo, mas fazia isso diariamente, todo dia. Entendeu? A terceira coisa que eu falei para vocês foi a questão da consistência. A consistência é a rotina, não é? Você encontrou o método. Você tem o tempo, mas não aplica, não é? Você tem um tempo ali. Todo dia você tem até 1 hora para estudar, mas não exerce esse tempo. Então, essa consistência é que vai fazer com que você vá aprimorando. Tá bom, pessoal? Antes de gravar aqui o vídeo, eu estava
pesquisando e achei uma entrevista com o Mário Vergara, mais uma vez o Mário Vergara, né? Com o Lucas Lampariello. Lucas Lampariello é um cara que é um poliglota, né? Ele fala, acho que 14 idiomas, alguma coisa assim. Acho que é alguém que a gente deve prestar atenção, não é? Eu sempre digo para vocês, busquem pessoas que já fizeram, porque essas pessoas que já fizeram, que já conseguiram, vão dizer para vocês o passo a passo de como você também fazer. Se você procurar pessoas que não conseguiram, elas vão dizer para você que é impossível. Então eu tô dando a dica, vocês escolhem quem querem seguir. Então Lucas Lampariello, muito interessante essa entrevista dele, toda em inglês, né, com o Mário Vergara. E eu sugiro que vocês assistam, mesmo que já não falem inglês ainda, mas coloquem lá a legenda, a tradução, né, em português. É muito interessante. Inclusive algumas coisas do Mário Vergara, que às vezes a pessoa acha que um professor de inglês tem que saber de tudo, né? E não é assim que a coisa funciona. Mas enfim, o Lucas Lampariello botou uma coisa muito interessante, que foi exatamente o que eu pensei. Uma coisa assim que, se eu tivesse combinado com ele, eu acho que não teria dado certo. Acima disso daqui, ele colocou uma palavrinha-chave. Eu coloquei em português, mas ele falou em inglês, eu vou colocar em inglês e dar a tradução para vocês, né? Muito interessante isso. Que é isso daqui. Mindset. É a mentalidade, não é? Abaixo disso ele colocou o método, methodology, né? Que é o que já estou dizendo aqui para vocês. E o schedule que funciona, uma agenda que funciona. A agenda tem a ver com o tempo e a consistência. Ele até fala que não é interessante você estudar muitas horas num dia só. Não, o mais interessante é você estudar uma certa quantia de tempo, um pouquinho, mas todo dia. Já falei para vocês. Mas a questão do mindset, mentalidade, isso é muito, muito interessante e muito importante, porque mesmo nos melhores cursos de conversação, vão ter aquelas pessoas que não entendem, não têm essa mentalidade, não vão desenvolver, não vão aprender a falar e vão dizer que o curso não funciona. Enquanto que tem aquelas pessoas que vão agarrar com unhas e dentes, vão abrir a mente, não é? Eu sempre digo, você não entender do que que se trata ali, não tem problema, mas você tem que ter a mente aberta, né, para receber as informações, ampliar o seu leque de conhecimento, não é? Então, outro exemplo, mesmo pessoas que vão fazer intercâmbio, por exemplo, vão para os Estados Unidos, eles voltam falando melhor o português e não o inglês. Porque quando chegam lá, vão com um grupo de brasileiros, aí começa a falar em português, esquece o inglês, estão tirando férias, não é? Enquanto tem aquelas outras pessoas que mesmo sem ir aos Estados Unidos, seguram ali o curso com unhas e dentes, como eu já falei, se dedicam, não é? Seguem o passo a passo, fazem um pouquinho até mais, e de repente estão falando inglês. Aí o cara não entende, ele não entende. Então assim, daqui até as anotações que eu fiz do Lucas Lampariello com o Mário Vergara, que é para não esquecer, esse cara fala 14 idiomas, não é? Aí de repente um professor X vai dizer para você que é impossível. Acontece, né? Professor de inglês é aquela coisa, né? Tem muitos que têm a mente fechada. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês é que vocês devem ser não somente estudantes de inglês, mas praticantes, falantes. Você deve utilizar o que você já está aprendendo desde o primeiro dia, nas primeiras oportunidades. Tá bom? Então assim, sugiro que vocês assistam essa entrevista aí, em inglês para quem já entende, com a legenda em português para quem não entende ainda, não é? E se você está aqui para adquirir essa habilidade de falar inglês com estrangeiros, falar e entender nativos, esse é o canal. Vou deixar o link aí na descrição do nosso curso, que é um curso online em inglês em até 1 ano. Você vai ter ferramentas aí de alta tecnologia para você desenvolver nessa área. Clica no link, conheça a nossa metodologia, não é? E se você realmente tomar a decisão, é apenas um clique de distância aí para você. Tá bom, pessoal? Até a próxima. God bless you.